sonzinho, cadê o sonzinho? Colocou no meu coração a palavra sobre mudanças. Eu, por exemplo, adotei uma mudança neste ano que se iniciou, é que eu preciso emagrecer, mas todo mundo adota essa mudança, né? Mas eu mudei mesmo, eu estou fazendo exercício, eu estou frequentando academia. Mas uma das coisas que eu mais me propus a fazer, que eu entendo que foi uma mudança partindo da parte que veio de Deus, foi de ler um livro por mês, além da leitura bíblica que a igreja está nesse propósito. E o primeiro livro que eu peguei para ler é um livro que fala sobre mudanças radicais. Eu aproveitei o tema, do ano passado, da guerra que aconteceu, e o livro é O Filho do Hamas, que conta a história de um dos filhos dos fundadores e que como ele saiu da instituição Hamas para ser um espião do povo israelita e cristão. E os nuances, as mudanças na vida dele mexeu muito comigo, porque todos nós, eu, você, com certeza, já vivenciamos mudanças, diversas áreas. Mudança na vida particular, mudança no trabalho, mudança de estado. E se tem uma coisa que a gente aprende com a mudança eu tenho coisa demais. Quem nunca, quando você muda de estado, percebe que você tem coisa que você nem imaginava. E descobre que aquilo que você precisava ter, você não tem. Mas o mais interessante da mudança qual é a origem dessa mudança? Por que me propuseram a viver essa mudança? Por que eu estou agora diante desta ocasião que vai me fazer mudar? Seja de atitude, seja de lugar, seja de pensamento. E é um desafio descobrir a origem da mudança. Por mais que pareça não ser tão desafiador, é um desafio. Principalmente quando a gente olha para a raiz dessa palavra, A palavra mudança ela tem duas raízes do latim. Cambiare, que significa trocar ou substituir, e mutare, que significa mudar, transformar. Se formos hoje aplicar na nossa vida, eu acho mais interessante, gostaria de pensar com vocês sobre essa raiz mutare, no sentido de mudança e transformação. Não sei se você já teve essa oportunidade de parar para pensar por que algumas mudanças são colocadas na nossa vida. Por que algumas oportunidades de mudar são propostas a nós. E eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 12. Obrigado, meu querido. Eu quero meditar com vocês sobre esse tema. Dentro deste verso, a gente vai tentar extrair algumas coisas. Romanos 12, 2. Que são verdades por vezes esquecidas por nós. Diz assim: e não vos amoldeis ao padrão deste mundo, ou, em algumas versões, não vos conformeis com este século, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante a gente pegar esse verso, não descontextualizando, mas vamos isolá-lo nessa noite, porque quando a gente pega o contexto, Paulo, dentro deste capítulo, ele vai advertir aos crentes da igreja de Roma, judeus e gentios, como nós deveríamos nos portar ante aquilo que era confiado a nós. Paulo vai discorrer sobre os dons, Paulo vai discorrer como nós devemos nos portar diante daquilo que Deus confia a nós. E ele encerra o capítulo 12 com um ensinamento de como nós devemos nos portar ante aqueles que nos perseguem. Mas eu quero nessa noite apenas pensar um pouquinho nas formas como Paulo escreveu esse verso. Repare que na primeira parte ele nos dá uma ideia de que nós não nos deixaríamos ou não devemos nos deixar levar pela forma como o mundo vive. Isso aqui é interessante, porque diariamente nós somos colocados diante de circunstâncias que são propostas pelo mundo para nós. Circunstâncias que por muitas vezes nos levam até a cochear em dois pensamentos para saber se realmente aquilo faz ou não sentido.
E Paulo ele já nos alerta que a nossa obrigação, ou a expectativa de Deus quanto a nós, é que nós não devemos nos acostumar, nós não deveríamos considerar normal algumas circunstâncias que são colocadas para nós. E a pergunta que fica é: a gente sabe diferenciar a origem do que está sendo proposto para nós? Será que nós temos condição de identificar se a mudança que está sendo proposta para nós naquele momento é algo que vem de Deus? Ou será algo que o mundo está nos propondo? E aí é impossível a gente falar sobre essa opção de escolha e não lembrar de um personagem do Antigo Testamento que, por incrível que pareça, logo no primeiro capítulo já nos é apresentado uma mudança que é proposta pelo mundo daquela época para ele, Daniel. Até o livro de Daniel, nós não temos mais informações sobre ele, a não ser o que está ali. Mas o livro já começa mostrando para a gente quem esse cara era. A Bíblia vai nos dizer, a partir do verso 7, e eu vou ler os versos aqui, Daniel capítulo 1, como este jovem se portou ante uma proposta que lhe foi apresentada. Verso 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse: Daniel, tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel então disse ao homem, que era o chefe dos oficiais, que tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Verso 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. O verso 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Logo que a Bíblia começa a falar sobre Daniel, ele está narrando uma circunstância em que lhe é imposto uma mudança muito forte. Porque mudar o nome do judeu estava querendo alterar a sua origem, a sua história. E um dos principais motivos daquele desejo de impor essa mudança para Daniel e seus amigos era para fazer com que eles se ambientalizassem à religião babilônica. E aí, qual seria a nossa atitude, considerando o contexto que Daniel estava? Cativo, não tinha como, teoricamente, rejeitar aquela mudança que estava sendo proposta para eles. Talvez, se fosse nos nossos dias, nós poderíamos, por medo ou por falta de sensibilidade, nos render àquilo que estava sendo proposto. Mas Daniel sabia que, na sua convicção, que ele não deveria se sujeitar àquela mudança que estava sendo proposta para ele. Por que, Davi? Primeira característica: a mudança proposta pelo mundo normalmente tem como intuito nos levar para longe de Deus. Normalmente, aquilo que nos é apresentado vai contra aquilo que Deus espera de nós. Você quer um exemplo?
O mundo hoje prega que você precisa ter sucesso, muito sucesso. É inadmissível você passar por perdas. Só que o próprio Cristo nos diz que neste mundo nós teríamos aflições. Todavia, deveríamos ter bom ânimo, porque Ele está conosco. E essa mudança, ou essa metanoia que é proposta pelo mundo, muitas vezes nos leva. E nos leva para longe da realidade divina. Por que isso? Provavelmente, porque estamos com a nossa sensibilidade um pouco embaçada. Estamos com a nossa sensibilidade um pouco enferrujada. Repare que Daniel, ele poderia, se formos olhar apenas com os olhos terrenos, por aquilo que era óbvio, por que não? Né, pastor Cláudio Miro? Por que não? Por que não contar uma mentira para o meu chefe? Por que não esconder essas horas aqui? Por que não entregar tudo aquilo que eu ganhei? Por que não? Por que não aceitar essa mudança de nomes? Porque aquela mudança que estava sendo proposta iria tirar a característica de Daniel como homem segundo o coração de Deus e igualá-lo àqueles que caminhavam em adoração a outros deuses na Babilônia. E aí, a nossa reação ante ao que nos é proposto diz muito ao nosso respeito. A mudança que o mundo propõe para nós provavelmente vai nos distanciar do nosso principal chamado. E aí aqui é uma pergunta fantástica, né? Qual que é o nosso principal chamado? Como pequenos cristos. Anunciar as boas novas. Fazer como o pastor Fabiano acabou de dizer aqui, é ser empático através de um abraço. Eu nem sabia, então deve ser por isso que eu sou muito carente, né? Está faltando abraço, eu acho. 12 abraços, rapaz, consigo não. A Mandinha consegue chegar perto disso. Minha esposa, mas eu passo mais tempo trabalhando, então. Nos falta isso, é entender qual é o nosso principal chamado. O mundo começa a nos apresentar algumas mudanças que vão nos distanciando. Por exemplo, é apresentada uma teologia que você precisa estar aqui para que Deus te entregue aquilo que você quer. Mentira. Escute o que eu vou te dizer. Provavelmente Deus, na sua vida, talvez não entregará tudo que você quer aqui na terra. Mas se você for fiel, a eternidade te espera. E é sem dor, é sem lágrima, é sem choro. Só que você está disposto a viver isso? Está disposto a aceitar a vontade de Deus e rejeitar o que o mundo propõe? E é engraçado que o rei não chamou Daniel e seus amigos pelo nome que foi proposto. O rei identifica Daniel, Ananias, Misael e Azarias pelos seus nomes de origem. E melhor do que isso, enxerga neles o que Deus entregou a eles ante a reação deles pela mudança que o mundo propõe para eles, e eles não aceitaram. O que nós sabemos sobre Daniel é que a resposta que ele dá é, primeiro, eu não vou aceitar essa mudança. Não. Só que ao invés disso, eu vou fazer algo diferente. Daniel não foi inerte ao que estava proposto. Ele teve ousadia para fazer diferente. Ao invés de se igualar, ele se destaca com seus atos. Ao invés de aceitar uma mudança que poderia igualá-lo àquela sociedade, ele se difere através de ações que, antes de tudo, exaltavam ao Deus que ele e os seus amigos professavam. E isso aqui é algo interessante. A nossa ação move a ação divina. Deus deu a Daniel e aos seus amigos características distintas. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia, verso 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Estamos
sensíveis para saber identificar se a mudança que está sendo proposta para nós vem da parte de Deus. Normalmente, aquilo que não te traz paz no coração deveria acender uma luzinha na sua cabeça. E eu já contei isso aqui uma vez, eu vou contar de novo, contei, na verdade, no culto da tarde. Em 2019, eu recebi um convite para ir para Santa Catarina. E foi tudo muito rápido, né? Eu tinha acabado de sair da Forte Leve, voltado para a área industrial. E aí, eu lembro como se fosse hoje, numa tarde, eu saí de dentro do complexo da Vale, e quando você sai pela portaria de Carapina, o celular não pega, né? E aí, quando eu saí na portaria, tinha umas 15 ligações perdidas de um colega meu. E aí, quando eu atendi, ele falou, rapaz, você está sem celular? Eu falei, não, cara, na área da Vale não pega, tal. Ele falou, é o seguinte, tem uma oportunidade para você vir para Santa Catarina. Aí minha resposta para ele foi, rapaz, a minha resposta para ele, acabei de voltar para a área da Vale, eu gosto disso aqui, eu gosto de sofrer. Ele falou, olha, me escutem, vai por mim. Aí eu, tá bom. O que eu tenho que fazer? Não, manda seu currículo que eles vão te ligar. Mandei o currículo, 3 dias depois eu recebi uma ligação da responsável lá pelo recrutamento, já querendo marcar uma entrevista com o gerente. Falei, vamos marcar, uma videoconferência, vamos marcar. Aí, na primeira conversa, a pessoa que estava do lado dela, o gerente, era um venezuelano que com 12 anos de idade foi para os Estados Unidos. Então, ele é mais americano que venezuelano. E ele tinha acabado de chegar no Brasil, então ele estava falando um português arranhado. E aí, fiz algumas perguntas, eu consegui entender, respondi. Falou, ok, vamos passar para a próxima. Daqui 2 dias a gente te liga. Falei, tá bom. No segundo, passou 2 dias, me ligou. Gostamos, faz uma proposta. Falei, rapaz, esse cara é doido. Vamos fazer uma proposta para ele não me contratar. Eu não tive a sensibilidade naquele momento para entender que era uma ação divina. E eu fiz a proposta, falei com a minha esposa, vou colocar esse valor, porque eu sei que é fora da caixinha, eu não estou com o meu superior completo, não vai dar certo. Eu mandei a proposta, ele me ligou e falou, é isso mesmo. Eu falei, rapaz, eu lembro que eu falei para ele, eu falei, deixa eu te falar, eu nunca fui comprador, era para uma vaga de comprador. Ele falou, não importa, tu aprendes. Eu falei, na hora que eu desliguei, eu ouvi Deus falar comigo, aceita, é o que eu tenho para agora, aceita. Irmãos, em 30 dias eu fui para Santa Catarina, 30 dias depois a minha esposa foi. Ficamos 3 anos, foi uma bênção, maravilhoso, foi para um projeto, uma ampliação de uma planta de celulose. De todos os prestadores de serviço, eu fui o único a receber um convite para fazer parte do time, do quadro fixo da empresa. Uma empresa com a sede nos Estados Unidos, muito grande. Eu fiquei empolgado, mas neste momento eu já estava mais afinado ao que Deus queria. Essa decisão, ou essa proposta de mudança aos olhos humanos era fantástico, perfeito. Eu iria me aposentar numa cidade muito boa. Quem conhece Santa Catarina, para morar em Blumenau. Eu saí do interior de Santa Catarina para Blumenau. Muito bacana a cidade, além de ser muito quente, né? Mas é muito bom. Pensa num trem que só deu errado, irmãos. Nada deu certo. Agarrou tudo. Eu fui para alugar o imóvel, quando eu cheguei lá, minha esposa não gostou, a empresa não aceitou. Resultado de tudo isso. Estou aqui. Mas a mudança que me estava sendo proposta aparentemente era boa, mas não era o que Deus queria para nós naquele momento. Falta-nos, às vezes, a sensibilidade de entender qual é a origem da mudança que está sendo proposta para nós. Para que possamos ter essa mensagem ainda mais convicta em nosso coração, a Bíblia também, no Antigo Testamento, narra a história de um homem que o passado dele, ou até a proposta de mudança que Deus apresentou para ele, era embaçado, irmãos. Jacó, a história dele até o capítulo 32 de Gênesis, deu um livro de fato. Gênesis usa 25 capítulos para falar sobre Jacó. E todos nós, ou a grande maioria, conhece sobre ele. E a passagem dele, desde que ele veio a este mundo, é carregado de lições. Tanto para a gente não fazer, como para a gente fazer. No seu nascimento, ele já nasce recebendo o nome, porque já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Ele engana o seu pai,
para receber a bênção da primogenitura. Mas dentro desta ação de Jacó, há uma lição que nós devemos aprender. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Esaú, ele é enganado porque ele estava exausto e cansado. Quem está cansado, não pensa. E se você se sente cansado por fazer algo para Deus, está errado. Porque fazer algo para Deus não deveria trazer cansaço, mas prazer. E levando para a sua vida do cotidiano, se está tendo momentos de esgotamento, cuidado, quem está cansado não pensa. Jacó engana o seu irmão, aproveita da falha dele, do momento. Depois disso ele sai, depois de ter enganado, e aí ele começa a ter uma proposta de mudança na vida dele. E é esta mudança vinda da parte de Deus. Logo que ele sai da presença da sua mãe, foge do seu irmão, ele engana o seu pai, ele trapaceia o seu irmão, e aí Deus começa a apresentar uma oportunidade de mudança para ele. A primeira oportunidade é uma aliança que Deus faz com ele, quando ele dorme e vê uma escada, onde se ligava a terra e o céu. Mas a consequência do seu ato chegou. Ele engana o pai e cai nas mãos de um pai enganador. Labão faz hora com a cara de Jacó. Mais de 10 vezes ele aumentou o salário de Jacó só para enganar ele. Mas até aqui, era Deus criando a circunstância para apresentar a Jacó a mudança que iria transformar a vida dele. E aí chega no capítulo 32 de Gênesis, de forma extraordinária, Deus, literalmente, é este o meu entendimento, ele se apresenta para Jacó. A partir do verso 22 do capítulo 32, diz o seguinte, no livro de Gênesis: durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e atravessou com eles o val de Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem, que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a coxa de Jacó e a deslocou. E o homem disse: deixe-me ir, pois já está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Verso 27. Qual o seu nome? Perguntou. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, disse Jacó ao homem, qual é o seu nome? E o homem respondeu: por que quer saber o meu nome? E ali abençoou Jacó e se foi. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois ele disse: vi Deus face a face, no entanto minha vida foi poupada. O sol já estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Algumas verdades que eu encontro neste texto. Primeiro, Jacó entendeu que era o momento que Deus havia criado para ele ter uma mudança de fato na sua vida. E ele havia entendido que aquela era a oportunidade de ele sair daquela imagem de enganador. Repare que você não vai ver nos versos que vão para frente, quando Deus se apresenta, Abraão se apresenta, eles vão falar sobre Jacó, na verdade. Ninguém fala: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aqui, quando o homem diz para Jacó que ele estava mudando o nome dele, era apenas para que Jacó entendesse que a origem dele, porque para o judeu o nome falava muito sobre isso, sobre a origem, sobre o que os outros pensam sobre você. Então o que Deus estava dizendo? Olha, a partir de hoje, eu mudo o que pensam sobre você. Você não é mais o enganador, mas o seu nome ainda vai ser lembrado, porque eu estou te apresentando uma proposta de mudança que vai transformar o seu futuro. E aí, se o que o mundo propõe para nós tenta nos igualar a eles, o que vem de Deus vem para nos fazer ser diferentes, literalmente. E aqui eu vou
e exagerar no que eu estou dizendo. Toda mudança que vem de Deus transforma o nosso presente e nos entrega um futuro brilhante. Tudo que vem de Deus deixa marca. É impossível alguém ter uma mudança que vem de Deus e não mudar o seu caminhar. Foi isso que, de fato, literalmente aconteceu com Jacó. Todos sabiam que ele tinha tido um encontro com alguém diferente, porque ele sai do Val de Jaboque, mancando. Agora, Jacó está marcado para o resto da sua vida. Todos sabiam que ele tinha passado pelo Val de Jaboque e alguma coisa de extraordinário tinha acontecido com ele. Só conseguiremos entender a parte final do verso que nós lemos quando a gente consegue aceitar e distinguir que existem mudanças que são propostas por Deus para a nossa vida. E as mudanças que vêm de Deus, provavelmente, vai tirar de nós alguma coisa que vai ficar marcado para sempre. Mas, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que foi o verso que nós lemos, o final do verso, aprenda a aceitar a mudança que vem de Deus como algo perfeito, como algo bom, como algo que vai mudar o seu futuro. E eu não estou dizendo que o seu futuro é um futuro de algo que pode ser palpável aqui na terra. O que Deus tem para nós não se resume ao que nós podemos conquistar aqui. O que Deus tem para nós é uma vida eterna com Ele na eternidade, sem choro, sem decepção, sem enfermidade, sem tristeza, sem nada que nos faça ficar parados. Só que precisamos aceitar as mudanças que Ele nos propõe para que a gente possa viver de fato o que Paulo escreve no verso 12 que nós lemos. Não devemos nos amoldar a este mundo, mas transformar a nossa mente pela renovação, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer viver essa vontade de Deus, fique de pé, por favor, nessa hora. É engraçado que é difícil a gente falar sobre... É difícil, na verdade, a gente entender ou assimilar a ideia de que Deus tem o melhor para nós, mas para vivermos esse melhor, provavelmente vamos perder alguma coisa. Parece algo paradoxal, né? Mas é verdade. E vai mais além. Quando Jacó ele aceita essa proposta ele enxerga a oportunidade que aquela mudança era vinda de Deus. Ele vai no literal, irmãos. Se você conseguir visualizar a cena, Jacó lutando com um ser que não era um ser como ele, é só para quem tem fé. E além disso, ele sair dali vivo, mas marcado a ponto dele não conseguir andar direito, mas foi a partir desse momento, foi a partir desta mudança que ele identificou algo único na vida dele, que Deus abençoa a sua geração. E até hoje nós fazemos menção do nome deste homem, porque ele aceitou a mudança que veio de Deus, ainda que isso tenha custado a sua forma de andar perfeito. Agora ele anda mancando. Mas que importa? O que é uma perna machucada perto do que Deus tem para ele, né? O que Deus fez por ele. E aí, apesar de parecer difícil, o que é uma porta fechada momentaneamente perto do que Deus tem para você? Qual tem sido a sua reação ante as mudanças que estão sendo propostas por Deus? Qual tem sido a sua ação ante aquilo que Ele tem colocado? Você consegue identificar o que é proposto por Deus ou o que o mundo apresenta?
Parecem iguais as histórias, né? Ambos mexeram no nome, mas o que vem de Deus transforma o seu futuro e não te iguala a ninguém. O que vem do mundo provavelmente quer te igualar ao que eles fazem e não tem nada para te oferecer para frente. Eu quero orar com você nessa noite. Se você puder curvar a sua cabeça. Deus, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Por vezes nós passamos ou deixamos passar despercebido o que muitas das vezes é o Senhor que nos apresenta para fazer. Somos falhos, Deus, somos pecadores, somos seres humanos. Mas obrigado porque nessa noite o Senhor chamou a nossa atenção, o Senhor nos mostrou que precisamos estar mais atentos àquilo que o Senhor propõe para nós. Deus, e a minha oração nessa noite é que faça-nos viver, Deus, todas as mudanças necessárias para nos achegarmos mais a Ti, para nos tornarmos diferente do mundo a ponto de atrairmos para o Senhor mais vidas. E se preciso for, Deus, sair mancando, mas mancando sabendo que foi o Senhor que nos mudou. Estamos aqui, ó Deus. E ainda que pareça difícil dizer isso, ó Deus, se precisarmos perder algo para receber o que o Senhor tem para nós, ajuda-nos, ó Deus, a aceitar a mudança que vem de Ti, Pai. Muito obrigado porque o Senhor escolheu a noite desse dia para falar conosco dessa maneira, Pai. Muito obrigado. Amém. Pastor.